Olá, hoje nós vamos iniciar uma jornada de compartilhar conteúdo e conhecimento, indicação de livros sobre a comunicação não violenta. Caso você tenha interesse nesse assunto, conheça alguém que tenha identificação, queira se aprofundar, queira aprender, queira conhecer, compartilhe esse vídeo. O nosso objetivo aqui vai ser trazer para vocês um método que possibilite a gente criar fluência nessa forma de se comunicar. Para a gente começar a trajetória, é necessário entender o que é a comunicação não violenta, né? Como que é o processo. Então, a comunicação não violenta não é nada novo. O próprio Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano que criou, ele esquematizou algo que já existia. Se a gente for pegar como referência, por exemplo, Mahatma Gandhi no seu movimento de não violência, ele trazia esse conceito também de que para que a gente possa cultivar a paz, a gente tem que ter uma atitude de não violência. E essa atitude de não violência passa pela comunicação. E o Macho utilizou essas referências para criar o processo. Mas é muito além de uma técnica. Inclusive, eu vou indicar para vocês durante essa semana o livro que o Macho escreveu sobre o processo, e ele diz no livro isso, que extrapola ou transcende, está acima do que uma técnica, do que simplesmente seguir esses passos, né? Ele diz que a comunicação não violenta é uma luz em nossa consciência. Então tem a ver com uma mudança de postura também. Então, para que eu crie fluência na comunicação não violenta, sim, eu tenho como entender esse processo através de uma técnica que é uma forma didática de eu aprender, mas compreendendo que ela nos convida a um desenvolvimento de postura diante a vida, que é esse resgate do humano que existe em nós. O processo se baseia em 4 componentes, que é a observação, a identificação de sentimentos, a identificação de necessidades e a realização do pedido. E qual que é o propósito desse observar? Eu observar o fato buscando me distanciar do julgamento e da avaliação. E aí, muitas vezes, a gente pensa, poxa, como assim? Peixes nadam, humanos julgam. E, de fato, faz parte do nosso processo o julgamento e a avaliação, até para que a gente tome algumas decisões. No entanto, quando a gente quer se comunicar gerando empatia, se conectando com o outro, eu observo buscando deixar o julgamento de lado para que eu possa identificar o fato, observar o que está acontecendo. Então, nesse momento especificamente, a observação é me distanciando, buscando me distanciar, gerando esforço e tendo vontade para que eu não julgue ou avalie, eu apenas observe e veja o fato. O passo seguinte é identificar os sentimentos relacionados a essa observação. Não tem julgamento, é uma observação. Como que eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto magoado, eu me sinto alegre, eu me sinto divertido, eu me sinto irritado. Esse é o passo seguinte. Então, observei, não julguei, identifico como me sinto. E a próxima etapa é reconhecer quais são as necessidades que estão ligadas a esse sentimento. Será que eu estou em busca de bem-estar? Será que eu estou em busca de autonomia? Será que eu busco integridade? Ou eu estou precisando de lazer? Então, assim, eu identifico os sentimentos, depois identifico quais são as necessidades. Vamos dar um exemplo prático? Imagine a seguinte situação. Eu chego na sala e encontro o meu filho jogando. E eu sei que naquele momento é um momento que está reservado para que ele possa estudar. E aí eu estabeleço um diálogo com ele. Eu digo, Enzo, eu estou preocupado porque você tem prova amanhã e eu percebo que você agora está apenas jogando. Será que não seria interessante você reservar um tempo para o estudo, já que amanhã tem essa prova? Primeiro, eu observei a situação, ele estava ali jogando, então fato, não existe julgamento nisso. Segundo, eu identifiquei o que eu estou sentindo diante daquela situação. Eu estou preocupado. Terceiro, qual é a necessidade que eu quero atender? Eu busco a paz de não estar em conflito ou desequilibrado diante aquele comportamento de meu filho que, na minha percepção, pode gerar consequência para a vida dele, porque no dia seguinte ele tem uma prova. Então, identifiquei o fato, observei sem julgar, identifiquei o que eu estou sentindo, eu estou preocupado, identifico a necessidade que eu quero ser
atender ao meu bem-estar, ou seja, eu preciso de uma paz de espírito, e faço um pedido. Então, esse é o fluxo. A resposta do meu filho vai demandar de mim executar de novo esses passos. Então, quando ele me trouxer a resposta, eu, mais uma vez, agora focado nele, primeiro eu foquei em mim. Eu olhei para mim e fiz o pedido. Observei, identifiquei o sentido, o sentimento, identifiquei a necessidade, fiz o pedido. Quando ele me devolver, eu vou seguir o mesmo fluxo. Eu vou buscar observar o que ele está me trazendo, sem avaliar ou sem julgar. Porque o que ele está me trazendo tem a ver com a necessidade e os sentimentos dele. Em seguida, é exatamente isso. Observar o que ele está me trazendo, ver o que ele sente diante do que ele está dizendo e ver o que ele necessita diante desse sentimento que ele está me trazendo. E assim segue-se o fluxo. É essa a proposta da comunicação não violenta. E é um recurso que nós podemos utilizar em todos os nossos diálogos, sejam eles em relacionamento íntimo, familiares, na escola, na relação professor-aluno, em organizações, na relação do líder com seus liderados, em uma terapia, na relação do terapeuta com o paciente, em negociações, sejam elas de quais dimensões forem, seja comercial ou diplomática, e também em mediação de conflitos. Durante o nosso caminhar nessa busca de compreender a comunicação não violenta, nós vamos trazer novos recursos e durante essas interações nós vamos nos aprofundar através de uma metodologia que vai nos ajudar a executar esse processo de forma genuína, sem estar se preocupando com os passos, e sim incorporando e dando luz à minha consciência para executar uma comunicação empática e me conectar genuinamente com outras pessoas. Caso você saiba de alguém que tenha interesse nesse assunto, marca, encaminha e vamos juntos nessa jornada.